Glória a Deus. Deus é bom o tempo todo Deus é bom. Nós vamos falar hoje de um tema que eu intitulei de Dá-me de beber, pois tenho sede. Dá-me de beber, pois tenho sede. E muitas das vezes nós cantamos muitas canções que falam sobre beber da água que o Senhor nos dá. Tem aquela canção antiga, que fala: água viva, deu-me de beber, água viva, deu-me de beber. É bem antiga, só quem é mais antigo sabe qual é essa música, E tem a música da Aline Barros, que é águas que curam, águas que saram, águas do trono de Deus. Então várias canções nos levam a refletir como que nós somos dependentes do Senhor. As águas que nascem no trono de Deus, as águas que nascem, elas vêm para nos limpar, ela vem para nos curar, ela vem para nos restaurar. É a água que sai do trono de Deus, e nós temos que pedir ao Senhor que sejamos lavados por essas águas. É as águas que vêm do trono. Às vezes nós passamos algumas situações, cantamos algumas canções e nós não refletimos naquilo que nós estamos cantando, porque às vezes é só cantar. Eu canto porque está todo mundo cantando, mas eu não reflito ali o que quer dizer aquela letra, aquela canção, o porquê que está dando ali. Existem algumas canções que algumas pessoas passaram por problemas na sua vida, passaram por perdas em sua vida e acabaram colocando aquilo ali em uma expressão de louvor ao Senhor. Eu posso citar uma cantora que atualmente está aí nas mídias, a Midian Lima. Aquela música de Jó: Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Ela passou uma prova muito grande para poder escrever essa música. Nem todo mundo canta da boca para fora, não está habilitado de falar isso, porque a primeira coisa, quando Deus coloca a mão, já reclama, fala: Senhor, porque eu estou passando por esse vale? E muitas das vezes nós não entendemos o que o Senhor Ele tem a falar conosco, o que Ele quer de nós, o nosso Senhor. E nós temos que pedir para Ele: precisamos beber desta água, que é essa água que vem do trono de Deus. Em João capítulo 6 diz assim: então Jesus declarou: eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim nunca terá fome, aquele que crê em mim nunca terá sede. Aquele que vem a mim não vai ter fome, e aquele que crê em mim não vai ter sede. No livro de João nós temos duas histórias que só encontramos no livro de João. Não encontramos em nenhum dos outros evangelhos, chamados evangelhos sinóticos. Não encontramos em Marcos, não encontramos ali em Mateus, não encontramos em Lucas, apenas em João. A primeira delas é o encontro em que teve ali Nicodemos com o Senhor. Nicodemos, ele esperou ficar um determinado horário para que ele pudesse se encontrar com o Senhor e tirar as dúvidas que ele tinha no coração. Mas por que Nicodemos ele fez isso? Porque ele era um homem, um mestre da lei, um doutor respeitado ali na região onde ele estava, e ele não queria ser indagado, questionado, porque ele estava tirando dúvidas com o mestre, com o rabi, com o nosso Senhor Jesus. Em João capítulo 3 verso 2 diz que a história de Nicodemos diz assim, versículo diz assim, acho que eu marquei errado aqui, viu? Eu vou ler o que eu marquei aqui. A história de Nicodemos, que era uma autoridade entre os judeus, teve um encontro com Jesus durante o período noturno, para que ninguém o visse com Jesus. Aí Nicodemos diz assim: mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais milagrosos que está fazendo, se Deus não estiver com ele. Ele reconhece, eu não consigo ler o que está escrito, viu? Eu acho que eu preciso de óculos. Ele disse assim: mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais milagrosos que está fazendo, se Deus não estiver com ele.
Nicodemos, ele reconhece que Jesus, ele está ali, ele só podia fazer aquilo porque ele era enviado por Deus. Ele reconhece a messianidade de Jesus, ele reconhece isso. Aí ele vai até ali e pergunta para o Senhor. Aí Jesus fala assim: digo para você a verdade, ninguém pode ver o reino dos céus se não nascer de novo. Nicodemos fica ali em parafuso. Como assim nascer de novo? Como eu, velho, posso voltar ao ventre da minha mãe? Como pode acontecer isso? E ele não entendia aquilo. Em João capítulo 3, versículos 5 e 8 diz assim: Jesus respondeu: digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito: é necessário que vocês nasçam de novo. O vento sopra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. O Senhor vai dar uma cutucada a Nicodemos. É estranho você não saber disso, você é mestre da lei. Coloca a letra amarela, viu, irmão? Não dá para ler, eu não consigo ler. Põe a letra amarela aí no fundo, não dá para ler. E Jesus fala com Nicodemos de uma maneira, porque ele era um mestre da lei, ele tinha uma maneira de falar com as pessoas que eram a autoridade naquela época. E tinha maneira de falar com aquele que era simples. Jesus, ele falava com todos por igual. Não destratava ninguém, mas ele sabia conversar com todas as pessoas naquilo que eles estavam ali indagando. E da mesma maneira o Senhor, na hora que quero entrar na palavra, o Senhor está falando com a samaritana, que ela também tem um questionamento, mas ele fala na linguagem dela. Agora eu peço aos irmãos que abram as vossas Bíblias em João, capítulo 4, vamos ler do verso 1 ao 26. Aleluia. Glória a Deus. João, capítulo 4, do verso 1 ao verso 26. Diz assim: os fariseus ouviram falar que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos do que João. Embora não fosse Jesus quem batizasse, mas os seus discípulos, quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu da Judéia e voltou uma vez mais a Galiléia. Era ali necessário passar por Samaria. Assim chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Havia ali o poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isto se deu por volta da meio-dia. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dê-me um pouco de água. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou: como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Está aí entre parênteses. Verso 10. Jesus lhe respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e de quem lhe está pedindo água, você lhe teria pedido e ele lhe teria dado água viva. Disse a mulher: o Senhor não tem com que tirar a água e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Verso 12. Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e seu gado? Jesus respondeu: quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Verso 15. A mulher disse: Senhor, dê-me desta água, para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar água.
Verso 16, ele lhe disse: vá, chame o seu marido e volte. Não tenho marido, respondeu ela. Disse-lhe Jesus: você falou corretamente, dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5, e o homem com que agora vive não é seu marido. O que você acabou de dizer é verdade, disse a mulher. Senhor, vejo que é profeta. Nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês judeus dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus declarou: creia em mim, mulher. Creia em mim, mulher, está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai, nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem, nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São esses os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Disse a mulher: eu sei que o Messias, chamado Cristo, está para vir. Quando ele vier, explicará tudo para nós. Verso 26 e último. Então Jesus declarou: eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Somente até aí. Glória a Deus. Então aqui na história da mulher samaritana, existia um poço de Jacó. Jesus estava chegando de viagem e sentou ali para descansar. Aí os discípulos foram à cidade para comprar um alimento que precisava, e Jesus estava ali. E o interessante é que nesse trecho, no verso 6, ele diz ali: isso se deu por volta da meio-dia. Parecia que existia algum encontro marcado ali com Jesus. E ele chega ali cansado, senta ali no poço, à beirada do poço. Os discípulos se vão para a cidade procurar ali o alimento. Em pouco tempo, quem aparece? A mulher samaritana. Só estava a mulher samaritana e Jesus ali naquele poço. A mulher samaritana, ela não sabia quem estava ali sentado. Era um judeu pelas vestimentas. Ela já sabia que era um cidadão judeu. E Jesus, estando ali ao lado da mulher samaritana, o que ele faz? Ele pede água. Dê-me um pouco de água. Aí eu fico imaginando, às vezes eu fico viajando aí na mensagem, né? Agora viajando na mensagem, que a mulher viu Jesus ali sentado à beira do poço. Ela foi fazer os afazeres dela e nem ligava para o homem ali, porque ela não tinha a autoridade de falar com aquela pessoa que ali estava. Ela não dirigia ali a palavra. E assim, o Jesus pega e fala: dê-me um pouco d'água. Aí foi que esta mulher, ela começa a falar para ele, começa a falar com Jesus, que dirigiu a palavra àquela mulher. Mas por que aquela mulher chegou ali ao meio-dia? Por que ela não apareceu ali no período da manhã, onde era costumeiramente as mulheres pegavam a água para levar ali para vossas casas, para preparar o alimento fresco? Porque aquela mulher tinha algo que deixava ela em uma situação constrangedora. Ela não era igual às outras mulheres. E Jesus pede água para ela. E alguns historiadores diz, até na palavra do Senhor, que os samaritanos, eles não se davam bem com os judeus. Se um samaritano comesse em algum lugar, o judeu ele não comia ali naquele lugar. Se o samaritano sentasse nessa cadeira, o judeu não sentava ali. Ah, mas vou passar ali, o lisoforme, ele não vai sentar ali, porque um samaritano sentou.
Então existia uma rixa, uma briga ali entre os samaritanos e os judeus, mas o Senhor Jesus, quando Ele veio quebrar todo o jugo, Ele veio quebrar tudo aquilo que o povo daquela época estava vivendo. Por isso que eu ter Jesus como meu suficiente Salvador não é uma questão de religião, é uma questão de estilo de vida. Eu creio em Jesus, Ele é o meu Salvador, e eu vou morar aonde Ele está, que é nos céus. Por isso que eu posso conviver sim com quem é católico, eu posso viver com quem pratica lá o candomblé, eu posso conviver com quem é testemunha de Jeová, eu posso conviver, eu não posso perder a minha fé. Eu tenho que fazer que as outras pessoas, elas olhem para mim e vejam a imagem de Jesus Cristo refletindo em mim, na vida delas. E Jesus é o maior exemplo disso, que Ele não falou, opa, uma samaritana dando meia volta, não. Ele continuou ali, pediu água para ela, e Ele não tinha copo. Põe no meu copo aqui, você vai pegar ele no poço. Não tinha. Dá-me de beber essa água. E a samaritana fala, Senhor, sendo judeu ainda, o Senhor pede água para mim, uma samaritana? Se eu pegar água aqui no meu cântaro, o Senhor não vai nem beber, porque está no meu cântaro. O Senhor não tem nem uma vasilha aí não, o Senhor não tem a cocheira que você leva, não tem nada. E ela questiona que Jesus está ali conversando com ela. Se eu fico imaginando, por que não tinha mais ninguém ali, apenas Jesus e ela? Porque ela precisava ser tratada. Se tivesse talvez os discípulos ali próximos, se tivesse às vezes algumas pessoas próximas, já ia falar, lá Jesus, ao lado de uma pecadora, lá Jesus, já vai ser o sexto homem a qual essa mulher vai enganar. Mas não, existia algo que só Jesus e ela tinha que ser tratado. Às vezes na nossa vida precisamos ter um encontro real com o Senhor, e isso é só apenas a gente e o Senhor e mais ninguém. O encontro é só nós e Ele. Não precisa ter espectadores, não precisa ter pessoas que vão ficar olhando o que vai acontecer, não. Às vezes o melhor encontro que nós temos com Jesus é quando nós entramos no nosso quarto, fechamos a porta e oramos ao nosso Deus em secreto. É o melhor encontro que nós temos com Jesus, porque ali naquele lugar que você pode chorar, você pode gritar, você pode esbravejar, e o Senhor Ele ouve. O nosso Senhor Ele ouve. Aleluia. No verso 10 o Senhor fala assim: se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, você lhe teria pedido e Ele lhe teria dado água viva. Que coisa, né? Jesus chegou lá para pedir água para a mulher fala, não, eu não tenho como, você judeu falando comigo, como você está pedindo água? Aí Jesus fala para ela, se você soubesse quem está falando com você, você tinha pedido água viva. Em Apocalipse capítulo 22, verso 17, diz assim: o Espírito e a noiva dizem, vem. E todo aquele que ouvir, diga, vem. Quem tiver sede, venha. E quem quiser, beba de graça da água da vida. Isto é uma atitude. Isso depende de nós, de cada um de nós. Se eu tenho sede, eu tenho que ir e beber de graça da água da vida. Isso é uma questão de atitude. E o Senhor, Ele está conosco 24 horas por dia, 365 dias. Se é o ano bissexto, 366. Ele nunca nos abandona. E quando eu posso beber essa água? A qualquer momento. É só eu pedir para Ele: Senhor, dá-me essa água que eu quero beber. Eu não quero mais passar por esse vale, não. Eu quero ser transformado pelo Senhor. Eu falo tanto palavrão, Senhor, eu não quero mais isso. Eu não quero que essas palavras torpes saiam mais da minha boca. O que eu faço, Senhor? Clama a Ele que Ele vai te ajudar. Ah, Senhor, eu não consigo largar o vício do cigarro, e agora, Pai querido, eu não quero mais isso na minha vida. Você tem que clamar ao Senhor com seu coração contrito.
E o Senhor, Ele vai dar para você sabedoria, capacitação, vai colocar no seu coração. Às vezes quando colocar aquilo ali na boca vai se tornar como um fel. Você vai largar este vício em nome do Senhor Jesus. Mas você tem que tomar uma atitude que é pedir. É pedir ao Senhor. No verso 11 a mulher responde para o Senhor: o Senhor não tem com que tirar a água, e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Como assim? Você me pede água, não tem nem onde colocar. Agora fala que se eu te pedisse, você me dava água viva. Como você vai fazer isso? Me conta essa mágica. Como que você vai pegar essa água? Porque a mulher, ela não sabia quem que estava falando com ela. E Jesus insiste ali falando com ela sobre a água viva. E a mulher fala: mas será que você pode ser maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço a qual ele mesmo bebeu, bem como os seus filhos e o seu gado? Como é que você pode me dar esta água viva? Aí Jesus responde para ela: ó, mulher, este poço, quem beber desta água aqui, desse poço, vai sentir sede de novo. Vai ter que voltar aqui, pegar a água de novo, desse poço, para beber. Mas, se eu te der da água viva, ele se tornará dentro de você uma fonte eterna que vai jorrar na sua vida. Em Apocalipse, versículo 21, verso 6, diz assim: disse-me ainda, está feito, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, darei de beber gratuitamente da fonte da água da vida. É a água da vida que o Senhor tem nos dado a oportunidade de beber todos os dias. Aquele que tem sede, peça da água da vida, beba a água viva no altar do Senhor. Quando nós saímos das nossas casas, existe um propósito nisso. Você não sai da sua casa: não, eu vou lá na igreja assistir o culto, porque não existe assistir o culto. Você vem participar do culto. Você é um participante, você adora, você chora, você clama, você ora. E o Senhor, Ele age na tua vida. Ele age em você. É o nosso Deus poderoso. A mulher fala para o Senhor: Senhor, me dê dessa água para que eu não tenha mais sede. Nem precise voltar aqui para tirar essa água desse poço. Dá-me dessa água aí que o Senhor está falando, que vai jorrar para sempre dentro de mim, porque eu não quero mais beber água. Se a gente fazer uma comparação com aqueles homens que seguiram Jesus após a multiplicação, porque eles queriam sempre aquele pãozinho fresquinho que o Senhor ia fornecer, o pensamento era o mesmo. Ela: opa, cansei de tirar água aqui do poço, nessa manivela, que misericórdia. Chega uma hora que o braço dói, tanto tirar água do poço. Quem já tirou água do poço sabe o que é, né? É sofrido. É sofrido, vai lá embaixo, lá 10 metros, ou às vezes 7 metros de profundidade, e vai na manivela tirar a água. Mas quando a água não vem barrenta, né? Aí, complicado. E ela pede essa água para o Senhor. E muitas das vezes, quando nós estamos com a nossa mente não focada naquilo que o Senhor tem para nós, nós deixamos passar essa água. Aí você vê o irmão do nosso lado ali recebendo a água, sendo saciado. Aí você olha: meu Deus, o que está acontecendo com esse irmão? Meu Deus. Quando eu era mais jovem, que não faz muito tempo, eu olhava para as pessoas se derramando na presença do Senhor, eu não entendia. Eu não entendia. O irmão falava, chorava, falava, eu sentia a presença de Deus, eu senti, e eu ficava... Eu entrava, também era da igreja, entrava, assistia ao culto, eu assistia ao culto, ia para casa, dormia e ia para a escola. Não acontecia nada. Até um dia que eu falei: Senhor, eu quero ter esse encontro com o Senhor. Muda o meu coração.
tira o coração de pedra e coloca um coração de carne. Olha que ele colocou um coração de carne e um coração chorão, né? Pelo amor de Deus, Senhor. E o Senhor, Ele age em nós quando nós pedimos para Ele. Ele move em nosso coração. E a gente pede para o Senhor: eu quero que esse rio de água viva jorre dentro de mim. É quando você vai falar do Senhor, você não consegue ficar falando com uma pessoa sem falar, sem citar o nome de Jesus, e isso é a água jorrando dentro de você. Quando você encontra alguém na rua, você fala: ei, tudo bem? Faz tempo que eu não te vejo na igreja, abençoado, vai lá, tem culto, estamos juntos, não fique, não desanime não. É a água jorrando dentro de você, indo para as outras pessoas, é você fazendo a tua parte como cristão, e a água do Senhor fluindo nas tuas vidas. É o Senhor que age em nós a cada dia, e nós não podemos ficar sem essa presença maravilhosa do Senhor. Esse é o nosso Deus. É o Senhor fala com ela ali meio que pede para o Senhor: me dar dessa água. O Senhor estava numa conversa com ela. Presta atenção em como que discorre a conversa. Dá do poço, tira a água. Como que o Senhor vai tirar a água da vida? Aí o Senhor fala para ela, vai falar algo importante para ela. O Senhor diz: vá e chame o seu marido. E ela responde: não tenho marido, respondeu ela. Disse-lhe Jesus: você falou corretamente, dizendo que não tem marido. O fato, que você já teve 5, e o homem com que você está agora, que você vive, não é seu marido. O que você acabou de dizer era verdade. Aí ela sai pela tangente e diz: eu vejo que o Senhor é profeta, hein? O Senhor é profeta. Nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês, judeus... Aí ela já saiu da conversa, porque Jesus falou dos maridos dela: vai lá chamar o seu marido. Mas eu não tenho marido. Disse certo, disse bem. Só que ela muda a conversa, ela sai pela tangente, ela não se permite ser tratada naquele assunto. E muitas das vezes, quando alguém conversa conosco, ou quando nós falamos com alguém e fala sobre aquele determinado assunto que precisa ser tratado, as pessoas rapidamente ela muda de conversa, porque ela não quer tratar aquele assunto. Tá bom, eu não quero mexer nisso. Por que você está falando nisso? Eu vou deixar de ser seu amigo, hein? É igual criança, né? A criança fala: mãe, tal pessoa não quer ser mais minha amiga. Calma, vai lá, daqui a pouco você se resolve, pelo amor de Deus, vai me encher a paciência com isso. Mas precisa ser tratado. Aquela mulher, ela não se juntava junto com as outras pessoas por causa da condição dela. Ela achava que ia ser julgada, pré-julgada, condenada pelas outras pessoas, pela situação atual a qual ela vivia. E Jesus estava ali com um olhar de amor por aquela pessoa, por ela. Jesus estava ali por ela. Ao meio-dia, ao horário cravado, Jesus estava ali esperando ela. E ela chega ali naquele lugar para ser tratada. E às vezes você chega aqui na igreja no horário pré-determinado para ser tratado. A palavra, ela fala no coração, porque ela quer nos tratar a cada dia, e precisa o mover dentro de nós, pedir para que o Senhor Deus, que essas águas vivas venham nos limpar, venham nos sarar, venham nos curar, Pai querido. Age no mais profundo do nosso ser, que o Senhor, Ele age no nosso espírito, age na nossa alma. Quantas palavras que os pais uma vez já falaram para os seus filhos que já feriu, que fala que algumas palavras ferem mais do que você dar uma surra, né? E as palavras, elas ferem na alma, que aquela criança fica com aquilo ali na mente, fica, e tem que ser tratada, porque aquela palavra que o pai falou, pensou que não era nada, precisa ser lavada pela água que corre do reino de Deus. Por quê? Porque todos nós precisamos ter esse encontro verdadeiro e real com o Senhor.
E o Jesus fala com aquela mulher: presta atenção, mulher, creia em mim. Presta atenção, irmãos. Jesus falando com aquela mulher samaritana, ela desviou do assunto. Jesus fala para ela: creia em mim, mulher, creia em mim. Está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. E o Senhor, Ele fala para aquela mulher, porque Ele sabe o coração, Ele conhece o coração e o intento da pessoa. Aquela pessoa está conversando com ele ali, mas ela está meio desconfiada, né? Quem será que esse rapaz aqui, só está eu e ele está falando um monte de coisa, adivinhou ainda da minha vida, eu não vou acreditar nele não. E o Jesus fala: creia em mim, eu estou falando para você, isso é verdade. Eu estou falando para você que vai chegar um tempo, mas na verdade já chegou, que os verdadeiros adoradores não vão adorar mais aqui neste monte. Que monte que era esse? Esse monte Gerazim. Não vai precisar mais adorar ali não, vai adorar em qualquer lugar. Você vai poder adorar indo para o templo, você vai poder adorar na tua casa, você vai poder adorar na tua faculdade, você vai poder adorar ao Senhor ali no hospital. Não vai existir um lugar específico onde você vai buscar a presença de Deus, não, nem tampouco samaritanos, nem judeus. É adorar ao Senhor. Ele fala para ela: vocês adoram o que não conhecem, mas nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. Porque Jesus já estava ali, a salvação estava de frente a frente com ela, a salvação estava ali com ela, e ela não estava ali entendendo o que estava acontecendo. Como assim? O mestre na minha frente, como que eu posso compreender isso? Como que eu posso entender? E ela: estou indo para o final, até esqueci de falar, estou indo para o final. E essa mulher, ela fala: eu sei que o Messias chamado Cristo, ele vai vir, e quando, ela ainda estava desconfiada, ele vai vir, quando ele vier, ele vai explicar tudo isso para nós, viu? Quando ele vier, ele vai explicar tudo para nós. E aqui na palavra do Senhor, ele se revela nas Escrituras. A única vez que nós vimos que o Senhor falando quem ele é para essa mulher. Porque diante de Pôncio Pilatos, quando ele se apresentou, Pôncio Pilatos perguntou para ele: tu és o Cristo, o Filho de Deus? Você é o Rei dos judeus? E ele fala: tu dizes que eu sou. Ele não confirma. Quando João Batista sabe que o Senhor Jesus estava na caminhada do Evangelho, manda os discípulos dele perguntar: é tu mesmo Cristo, o Filho de Deus, que haria de vir ao mundo? E os discípulos de João Batista vão perguntar. Aí eles voltam, fala para eles: o que vocês têm visto, o que vocês têm ouvido. Ele não confirma. Só que para essa mulher, ele fala para essa mulher: eu sou o Messias, eu estou falando com você, eu sou o Messias, eu que estou falando contigo, mulher, eu que estou falando contigo, creia em mim. E muitas das vezes ouvimos Deus falar, Deus falando através de alguém, e nós não acreditamos, porque quando nós vemos aquela pessoa, mas aquela pessoa ali, Deus usa a quem Ele quer, quando Ele quer e na hora que Ele quer. Aquele encontro marcado com a samaritana mudou a vida dela, a ponto de que ela saiu dali de perto de Jesus e foi contar para todos o que aconteceu, quem era esse homem, o profeta chamado Jesus, que revelou tudo da vida dela. E ela começou a contar nas regiões onde ela passava.
E a palavra do Senhor diz que as pessoas ouviram o que ela contava e foram confirmar. E Jesus pregava, falava do reino dos céus, anunciava ali as boas novas. E muitos foram salvos, porque aquela mulher, aquela água viva, começou a jorrar dentro do coração dela. Aquela água viva começou a jorrar ao ponto de ela não ficar ali sem ouvir, sem falar da presença do Senhor na vida dela. Aquilo que Jesus disse mudou a vida dela. E Jesus, Ele muda as nossas vidas todos os dias. É Ele que dá ordem aos seus anjos a nosso respeito para nos livrar os nossos caminhos de todo mal. A palavra do Senhor diz que o Senhor, Ele, em Mateus 28:20, que Ele está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. É Ele que guarda o nosso sono. Em paz eu deito e durmo, porque o Senhor me faz repousar. Que confiança é essa? Se é no Senhor Jesus, é quando nós falamos: Senhor, eu não sei o que eu vou comer hoje, mas dá-me de beber, porque eu não quero mais buscar em outro lugar. Dá-me de beber, Senhor. Eu não quero voltar aqui de novo, não. Eu não quero ir mais daquela vida de promiscuidade. Eu não quero ir mais junto com os meus amigos praticar outras coisas que não pertencem ao Senhor, não. Eu quero uma novidade de vida comigo. Eu não quero ir mais ali participar de jogos de azar. Eu não quero ir mais para essa situação, não. Eu quero uma novidade de vida para mim. Eu quero ser transformado, eu quero ser renovado. Usa-me, Senhor. E o Senhor te usa, te capacita, te abençoa. E quando o pastor Paulo disse sobre Isaías, que diz: eis-me aqui, envia-me a mim. E muitos têm medo de falar: ah, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Porque pensando que você vai ser levado às nações, não é isso não. Eis-me aqui, envia-me a mim para mim ir ao meu parente falar do Senhor Jesus para ele ser salvo. Envia-me a mim para mim ali, para o meu patrão ter ousadia e coragem para que ele aceite o Senhor como seu único suficiente Salvador. Envia-me a mim para ir ali, para aquele meu professor que está me perseguindo, falar do amor de Jesus a ele, para que ele seja alcançado. Envia-me a mim, Senhor. E às vezes nós não precisamos entender o que o Senhor está falando, mas nós precisamos obedecer o chamado do Senhor nas nossas vidas. É obedecer o chamado do Senhor nas nossas vidas. Feche os seus olhos agora. Pai amado, obrigado. Porque eu sei, Pai querido, que o Senhor está aqui nesse lugar. Havia, Pai querido, um encontro marcado entre nós nesta noite. Ah, Pai querido, como é bom ouvir a Tua voz, ouvir, Deus amado, Teu doce falar. Pai querido, venha abrir os nossos olhos, para que possamos enxergar, Pai querido, o que o Senhor tem preparado para nós. Ah, Pai querido, o Senhor, Deus amado, é bom. Assim como diz a sua palavra em Salmo 136, que diz: Deus é bom e o seu amor dura para sempre. Ah, Pai querido, nós, Deus amado, estamos aqui. Fala conosco, Pai querido. O Senhor já tem falado através da palavra, o Senhor falou através do louvor. Continua falando conosco, Pai querido, na nossa caminhada do Evangelho. Ah, Pai querido, que os rios de água viva possam fluir através das nossas vidas. Ah, Pai querido, que esse rio de água viva, ah, Deus amado, possa sim, Deus querido, jorrar em nós, e venha, Pai querido, alcançar outras pessoas.
e que o Senhor, Deus amado, vem colocando as tuas mãos, agindo na transformação, vem agindo, Pai querido, no renovo, e que, Deus amado, eu não precise mais ir em nenhum outro lugar para saciar a minha sede, porque eu sei que quando eu olho para o alto, eu elevo os meus olhos para os montes e pergunto: de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e fez a terra. É o Senhor, o Deus da minha vida, que não tosqueneja. É o Senhor que não deixa o maligno tocar em nós. É o Senhor, Deus querido, que nos guarda, Pai querido. Ah, poderoso Deus, continua agindo em nossas vidas nesta noite, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, ó Pai. Aleluia, glória a Deus, nós te louvamos e te bendizemos. Aleluia. Fique em pé, igreja, fique em pé agora. Se você pode, feche os seus olhos e imagine a cena em que Jesus estava ali naquele lugar e aparece a mulher samaritana. Junto ao poço estava eu, quando um homem judeu viu a nascente que havia em mim. Sem me ouvir, conheceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim. Dá-me de beber, pois tenho sede. Quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar, uma vez que eu já ouvi teu falar. Tu És por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Junto ao poço estava eu, quando um homem judeu viu a sede que havia em mim. Sem me ouvir, conheceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar, uma vez que eu já ouvi teu falar. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador.
fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Dá-me de beber, dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar nenhum, eu não quero mais Senhor. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar. Uma vez que eu já ouvi teu falar, dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Eu não precisarei, não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar. Uma vez eu já ouvi teu falar. Tu és quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, tu és Salvador, tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede lá no meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede lá no meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, és o dom de Deus, o Messias. Só a igreja declare: Salvador, tu és o quê? Essa fonte da vida que nós temos disponível todos os dias. Aquele que tem sede, venha a mim e beba de graça da água da vida.
Aquele que tem sede, venha e beba de graça da água da vida. E o Senhor Jesus, Ele está aqui nesta noite. É você pedir a Ele: Senhor, eu quero beber desta água. Sacia minha sede, eu não quero mais ser o mesmo não. Eu quero ser transformado, eu quero ser renovado. Me dá, Pai querido, intrepidez, me dá ousadia na Tua palavra. E o Senhor, Ele te capacita, e o Senhor, Ele te usa. Este é a fonte da vida, que é o nosso Deus. Aplauda ao Senhor Jesus.